Boa noite, me chamo Drubabani e junto comigo está Gustavo Bortolom no trabalho TP3 da cadeira Algoritmo e Estrutura de Dados. Primeiramente, estou apresentando para você o nosso relatório. A primeira parte aqui mostra as conclusões que eu tirei a partir da primeira interpretação do trabalho. Aqui mostra um dos casos uma pequena porção, um trecho na verdade, do caso. Primeiramente, esse é o número de terras que foram distribuídas, primeiro que seja da raiz, né, do primeiro. E aqui seria na verdade o nome do pai, o nome do filho e o número de terras que o filho foi herdado pelo pai. Beleza. Na primeira classe, basicamente, teve apenas duas funções. Era descobrir o membro da tribo com mais terra através dos métodos Get Warrior with More Lands e Calculate Lands Helper. Então, esses dois métodos, na verdade, eu utilizei primeiramente esse segundo aqui para calcular o número de terras que cada um teria. E depois, nesse Get Warrior with More Lands, eu tive que, na verdade, só utilizar o método que eu utilizei do Insert, Find Helper, Append Helper, para que, na verdade, eu chegasse na conclusão qual é o guerreiro que constitui mais terras. Todos esses métodos, na verdade, que você pode ver aqui, todo esse fluxo, ele foi, na verdade, responsável para percorrer todos os nodos utilizando o caminhamento de pré-ordem. Claro. Agora eu vou entrar no nosso programa, primeiramente mostrando para você a aplicação Java. Aqui tem a minha main, onde eu leio aqui os 4 casos, não leio na verdade, eu coloco apenas 4 casos, o nome do arquivo. Aqui eu tenho um laço for, onde lê cada caso e tem a saída da informação output, que é apresentada aqui no terminal. Primeiramente tem um testpath, onde ele vai ler, colocar o número do caso, né, que vai ler por ordem, de ordem crescente. E aqui no segundo, na saída de dados, eu escrevo guerreira da última geração da tribo com mais terra após herança. E aqui ele pega um método que foi criado na classe TribeTree, que é o Get Warrior with More Lands. Entrando mais profundo no código, eu vou explicar na verdade como que funciona a classe TribeTree. Primeiramente, na classe TribeTree, eu tive que criar alguns construtores com essas variáveis aqui, para que eu consiga utilizar de fato durante o fluxo de pré-ordem, né, o caminhamento de pré-ordem que eu utilizei a partir desse método. Para eu chegar nesse método aqui, Get Warrior with More Lands, que eu tive que utilizar na saída de dados na aplicação Java, no método main, eu vou começar a falar sobre o método Calculate Lands Helper. Eu vou dar uma resumida aqui. Nesse método, eu basicamente fiz o cálculo, né, que cada filho, a partir da raiz de quantas terras ele conseguiria. Como você pode ver, o fluxo basicamente começa daqui. E na verdade eu tive que implementar também uns métodos aqui, Append Helper, Find Helper e o Insert, que basicamente também eles foram responsáveis pelo fluxo de pré-ordem que aconteceria. Mais para cá, como você pode ver, eu crio um novo objeto onde ele pega a primeira criança, que na verdade está na primeira linha do código. Aqui eu inicializo a variável fatherChildren, cria um laço for. Nesse laço, na verdade, eu falo enquanto o current father child for diferente de null, ele vai ficar contando of the father children, que foi na verdade essa variável que eu tive que inicializar. O current father child é basicamente que ele recebe um tree node get first child. Depois desse laço, eu criei uma variável que eu falo que não, basicamente a mesma coisa. Na verdade, eu criei essa variável para o segundo laço. No segundo laço, até segundo, terceiro, até o if, é basicamente todo o encaminhamento e o cálculo do número de terras que cada filho recebe. Basicamente, o caminhamento de pré-ordem. E aqui, eu sempre coloco height mais 1, porque na verdade vai ficar incrementando. Sempre quando vai mais para baixo,
ele vai aumentando de profundidade, ou seja, os níveis. E aqui são métodos bem simples que também são responsáveis pelo fluxo de pré-ordem. Continuando aqui no nosso app Java, aqui ele basicamente vai ler cada caso buscando o caminhamento da pasta que eu tive que criar dentro da pasta CRC chamada casos, onde compõe esses 4. Aqui eu utilizei os métodos que possui da biblioteca BufferReader, que ele vai ler cada coisa que está dentro do arquivo texto. Aqui eu crio uma variável muito importante que eu utilizarei dentro dessa if, mas ele basicamente vai ler cada linha. Aqui eu faço uma verificação se S for diferente de null, ou seja, isso aqui for diferente de null. O first warrior length, que é o primeiro, que basicamente é só o inteiro, que é o número de testes que está dentro da raiz, ele vai retornar o inteiro, que é essa primeira linha que você pode ver. Continuando, aqui na verdade eu crio um objeto tipo serializer, mas na verdade para não ficar utilizando essa nomenclatura e sim para simplificar. Então eu utilizo esse objeto que eu vou começar a utilizar aqui embaixo, já vou começar a falar. E claro, dentro desse parâmetro do objeto eu recebo first warrior length, que realmente na verdade o serializer, a classe inteira por si, ele vai receber todos os dados, ou seja, todos os nodos que foram estruturados na classe tribe tree, ele meio que vai organizar em um formato de uma relist, uma lista. Esse na verdade foi o princípio, o objetivo a classe a ser desenvolvida. Aqui eu faço um while. Esse while, ele enquanto na verdade ler cada linha, faço um split. Esse out, na verdade, out recebe uma separação de cada linha. E o fada name, que na verdade essa lista é basicamente uma composição de vetores. Então é o out é 0, que é o primeiro, child name é o segundo, no vetor seria a primeira. E aqui é o child length, que é um inteiro, tem que colocar esse método parseInt, na verdade é a segunda posição, segunda no vetor, né, nesse caso. Aqui na verdade já começamos utilizando a classe serializer. Como você pode ver, eu só coloquei serializer por causa que eu criei esse objeto aqui, que seria mais fácil em questão de nomenclatura. Tá. Continuando, esse método addLineSerializer foi criado dentro dessa classe. Nessa classe, como você pode ver nesse método aqui, addLineSerializer, ele basicamente busca a variável que eu criei de tipo arrayList e adiciona utilizando o método add, criando um novo objeto onde ele recebe no seu parâmetro o nome do pai, o nome do filho e o número de testes que o filho tem. Basicamente, deixa eu continuar aqui. Mas, primeiramente, eu tenho que explicar para você esses métodos aqui que estão aqui abaixo, porque eles vão ser muito importantes quando logo abaixo eu vou falar aqui Generate Tribe Tree, porque nesse método eu utilizei os métodos que eu criei anteriormente. Como você pode ver aqui, Generate Tribe Tree, olha aqui, eu uso o método getFirstWarrior, o InsertWarriorHelper, e basicamente só isso. Nesse método getFirstWarrior, ele retorna uma string uma string, né, que basicamente ele pega o primeiro guerreiro, onde na verdade é a raiz. Ele na verdade ele pega um fluxo de dados, filtra ele pegando o outro, onde ele quer verificando se o nome do filho foi igual ao nome do pai, e depois ele vai contando, percorrendo, pegando o nome do pai. E isso basicamente ele insere dentro desse, ele faz uma referência desse método, né? É uma questão mais de sintaxe, colocando no parâmetro desse objeto criado de tipo tribe tree. Aí depois tem esse insert warrior helper, que é criado dentro desse método.
ele basicamente vai pegar o Waterline Serializers, que é o método que foi criado aqui em cima, que basicamente é um retorno de uma lista onde contém apenas o nome dos pais. Claro, no seu parâmetro ele vai receber a father name, porque ele pede. Aí para cada um, na verdade, só aqui, father name. Eu fiz um errinho. Tá, depois eu conserto. Para cada um, ele insere o método que na verdade eu tive que criar no Tribe Tree, no formato de uma lista, o nome do pai, o nome do filho e o número de terras que o filho compõe. E fazendo uma referência ao próprio método que está aqui, ele insere a Tribe Tree, que na verdade seria isso aqui, e a lista na verdade do nome dos filhos, para que na verdade seja utilizado aqui no AppJava para que genere a árvore inteira. E aqui mostrando para você o código sendo rodado. O código não foi rodado, mas eu posso mostrar para você no relatório aqui. Como você pode ver, todos os casos sendo rodados com o número de terra cada um se compõe e o fluxo inteiro aqui. Então basicamente foi isso.